Pri, acho que você falou aqui um pouco da governança, do que vocês olham, né, para o lado das pessoas, dentro das investidas de vocês também. Existe alguma coisa, assim, acho que mais para o pessoal também, que às vezes tem uma empresa menor, né, assim, que você olha e fala, nossa, todas essas empresas, eles têm os mesmos problemas, e a gente sempre busca melhorar isso, assim, em governança, ou no lado de pessoas, no lado de desenvolvimento, de lideranças, enfim, de estímulo, de pagamento. Quanto menos madura for o ciclo da companhia, do ponto de vista de existência dela, né, e aí companhias menores ainda tem isso, normalmente a parte administrativa nunca é foco. Até porque para o negócio sair do papel, para a companhia existir, você tem que focar no top line, no cliente, no produto, no serviço, na estratégia comercial, e o resto vai, quando der tempo, toca-se, né? No mundo hospitalar a gente brinca que o médico precisa fazer a cirurgia e internar o paciente. Se der tempo, ele vai olhar se a papelada para mandar para o plano de saúde está preenchida, quando sobrar o tempo. Então, é um pouco assim, né? Companhias, quando elas estão crescendo, elas têm as prioridades e o resto vai andando. Normalmente, elas conseguem chegar até um certo patamar com essa desorganização, e é um caos, às vezes, bastante organizado. É um caos bastante controlado, bastante organizado, mas às vezes é um caos, assim, sem a dinâmica do pesadelo, mas assim, é um caos controlado, mas ela até chega até um certo tamanho. Umas nossas teses passam no Private Equity, passam a gente crescer muito as companhias. Tem uma hora que você olha e fala, enquanto não arrumar esse caos, não vai triplicar de tamanho, assim, aí vai ficar insustentável, vai virar zona, vai virar bagunça bastante grande. Então, a gente normalmente endereça sempre esses mesmos pontos. Você está crescendo a companhia, quando que é a hora certa de você endereçar esses pontos? Depende do quão sustentável está o seu top line, do quanto sustentável já está o seu relacionamento com o cliente, do quanto tem uma demanda naquele mercado, que se você não pegar um competidor vai chegar lá, então se você tem aquele first move advantage, você tem que se beneficiar dele, deixa para depois, entendeu? E às vezes é uma questão de foco também, às vezes tem 2 ou 3 pessoas na companhia olhando a direção de venda, de produto, de serviço, de cliente, e aí normalmente é o fundador, é o braço direito, e aí assim, tem que chegar às vezes um outro sócio, às vezes grande parte dessa arrumação passa em ter mais alguém na estrutura de capital, que fala, você já olhou isso? Que traz um novo olhar. Que traz um novo olhar, ou que traz uma nova direção, porque se aquele pessoal tá lá, e tá assim, há 20 anos fazendo a mesma coisa naquela direção, também é muito difícil você tirar e olhar para o outro lado, então acho que isso acaba sendo um desafio. Existe hoje, em quase todos os investimentos que a gente faz, uma outra resposta nessa sua pergunta também, existe hoje pouca clareza com metas. Então, a gente trabalha muito fortemente ajudando a desenvolver o que a gente chama de comitês de gestão, que tem entre as suas várias atribuições a questão de remuneração. Né? Às vezes até chama comitê de remuneração, que você olha o pacote completo, que assim, quão motivadas estão as pessoas e os colaboradores da companhia em diversos níveis dela para aonde se quer chegar. E às vezes assim, mesmo quando você tem a companhia focada em cliente, focada em serviço, focada em vender, são 2 ou 3 pessoas que têm a visão de onde vai chegar e essa visão não está disseminada da mesma forma. Ou às vezes ela está disseminada do ponto de vista de visão, mas do ponto de vista de dia a dia, de remuneração, está indo para outra direção. O que mais você vê assim, a gente vai fazer isso, a nossa missão é fazer isso, a nossa missão é fazer isso. Tá, mas as pessoas, no resto da companhia, está remunerado nessa direção? Às vezes não. Às vezes está remunerado na margem, está remunerado no controle do estoque, quando, na verdade, o controle do estoque não é um foco do que a companhia precisaria chegar. Então, assim, porque as pessoas têm dificuldade de trazer a visão no micro, né? O grande, o que você precisa fazer nessa ação, na atribuição dessa diretoria, desse grupo de pessoas, para aquela visão ali. Às vezes, esse descasamento ele é muito forte. Então, a gente olha isso com uma lupa bastante grande quando a gente faz o investimento. E é um desafio, né? É um desafio. Olhar para isso. E acho que isso quanto mais líderes, e empresários e empreendedores entenderem a importância de alinhar todos os níveis,
e parar para olhar, e para, assim, talvez fizesse sentido há um ano atrás quando você montou essa meta, hoje não faz mais, então não adianta jogar ela pro ano seguinte, assim, para olhar, assim, o pessoal fala, putz, mas não é muito foco, eu tô focado em fechar aquele novo contrato, às vezes faz diferença, acho que uma recomendação, acho que a gente vê com frequência, é que sempre tem raramente tá completamente fechada essas arestas todas de alinhamento.